Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos ligados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Precisamente agora falaremos sobre e comentaremos sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em que restou decidido que o juiz pode, vejam só, aplicar a emendatio libelli quando do recebimento da denúncia. Essa decisão está contida no agravo e recurso, aliás, no agravo regimental no recurso especial de número 1201963 de São Paulo. Até anotei aqui para não poder perder. Você pode consultar depois do site. Mas, para entendermos isso, é necessário uma explicação rápida sobre o Instituto da emendatio libelli. A emendatio libelli é prevista no CPP como uma possibilidade do juiz, quando for sentenciar, após analisada toda a prova colhida na instrução, dar uma definição jurídica diferente daquela que foi dada pelo Ministério Público a respeito dos fatos. É dizer, ele conclui que, sim, houve um crime praticado pelo réu, mas discorda do Ministério Público em qual crime teria ele incidido. A denúncia tem uma imputação, mas o juiz, em resumo, discorda dessa imputação e por isso aplica ali a situação uma imputação diferente, uma definição diferente, uma definição jurídica diferente dos fatos ao acusado. Mas pela dinâmica do CPP, a emendatio só poderia, em tese, ser aplicada nessa fase, após a instrução, quando da sentença. No caso em questão, em análise, aconteceu algo muito interessante. O juiz, o juiz de primeiro grau, ao receber a denúncia, percebeu que os policiais não haviam, segundo o seu entender, cometido crime de tortura, mas sim de abuso de autoridade por terem se exacerbado no seu dever de agir ali na contenção de uma rebelião no presídio. Pois bem, o Ministério Público recorreu dessa decisão para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E o Tribunal de Justiça acatou o pedido ministerial, afirmando que a decisão do juiz era incorreta, porque a emendatio libelli só poderia ser aplicada na fase final e da instrução, e não naquele momento, no recebimento da denúncia. A defesa, portanto, ingressou com um recurso especial, no qual o ministro relator disse que assistia a razão ao colegiado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa, então, ingressou com um agravo regimental para levar a discussão ao colegiado do STJ, e ali restou decidido num voto divergente do ministro Schietti que não, a emendatio libelli poderia sim ser realizada nesse momento processual. O argumento utilizado por ele é que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: olha, de fato, o mais correto, digamos assim, ou o que está às claras no CPP é que a emendatio só poderia ser realizada ali, após a instrução, e não quando do recebimento da denúncia. Mas o Ministério Público, ele foi claro, e aí eu vou até ler essa parte, foi claro e expresso ao dizer que os agentes utilizaram ou extrapolaram os meios moderadamente necessários. O que implica, num primeiro momento, em realizar uma outra leitura jurídica. E isso o magistrado de base, ele fez. Mas ainda que o magistrado discordasse, não superaria ou não estaria enfrentando o argumento
do momento processual adequado para a realização ou utilização da emendatio libelli. E aí, em seguida, ele adiciona 2 argumentos que, a meu sentir, me pareceram corretos. Ele diz o seguinte, que a desclassificação dessa conduta pode sim ser realizada nesse momento, quando a alteração trará reflexos na competência do juízo ou na obtenção de algum benefício previsto em lei. E o benefício aqui estaria claro, estaria evidente, porque a pena, inclusive da tortura, é maior do crime de tortura. E a lei antiga de abuso de autoridade, que é a lei aplicada aos fatos, a lei 4898, estaria prevendo um delito de menor potencial ofensivo. Então, nós estamos diante de um crime que permite a aplicação de institutos despenalizantes. E isso é um benefício ao réu. Portanto, o que poderíamos deixar aqui claro e cravado é o seguinte: vale a aplicação da emendatio libelli quando do recebimento da denúncia? Vale. Em que circunstâncias? Quando da alteração da definição jurídica do fato houver a possibilidade de mudança de competência de juízo, alteração da competência, ou quando, em razão desta alteração de definição, houver a possibilidade de trazer algum benefício ao réu. Nesse sentido, eu concordo com o ministro, mas o Ministério Público aqui sempre irá questionar. Ora, a emendatio ela é prevista tanto para a emendatio do 383 na fase final da instrução. Ela é prevista tanto para agravar a situação do réu, como também para permitir uma melhora na sua situação. Veja que o artigo 383 diz o seguinte: o juiz, sem modificar a descrição do fato, poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. Ou seja, a emendatio, o instituto da emendatio, ele é previsto, e a sua natureza engloba a possibilidade tanto de melhora quanto de piora da situação do réu. E aqui o ministro Schietti diz o seguinte: não, nessa fase só pode ser aplicado se melhorar. A meu sentir, a discussão aqui poderia ser melhorada, refinada, para se permitir nesse momento não a aplicação de um instituto com o nome de emendatio libelli, porque eu estaria de alguma maneira ou recriando o conceito do instituto, ou de o que implicaria numa modificação legislativa por meio de decisão judicial. Então, a meu sentir, seria melhor nós definirmos um outro instituto aqui, em que ao magistrado seria possível fazer essa modificação desde que fosse benéfica ao réu. Repito, por quê? Porque o conceito da emendatio libelli, o conceito inclusive legal da emendatio libelli, implica também na piora da situação do réu, quando lhe é possível aplicar pena mais grave em razão da modificação da definição jurídica. E ao dizer que no início do processo só se
pode aplicar a emenda civil quando trazer benefício, nós estaríamos de alguma maneira mutilando o conceito. E aí penso eu que deveríamos refinar este argumento para que não fôssemos acusados de, por meio de uma decisão judicial, estarmos criando uma outra figura legislativa, o que combatemos com veemência sempre pelo respeito ao princípio da legalidade. Agora, é também necessário nós pensarmos o seguinte: olha, em razão desse seu questionamento que você acaba de fazer, não deveríamos aplicar? Não vejo dessa forma. Penso que poderia ser aplicado porque se está ali diminuindo consideravelmente, com justos motivos, em razão da descrição dos fatos feitos pelo Ministério Público, está se diminuindo consideravelmente os custos de um processo completamente divorciado daquilo que aconteceu. Uma imputação jurídica completamente divorciada daquilo que aconteceu. E é por isso que foi importante o argumento do ministro Schietti. Ele colocou esses dois requisitos que eu acabei de falar: modificação da competência do juízo e benefício ao réu, mas também trouxe o argumento de fato, que foi aquilo que havia dito o Ministério Público na denúncia. Ao juízo, a meu sentir, portanto, é possível um determinado controle da denúncia e na denúncia quando a imputação do MP se divorcia completamente, é algo gritante mesmo, dos fatos por ele narrados. Imagine que o juiz, o MP, perdão, na denúncia, ele impute ao réu um crime de lesão corporal grave, mas na descrição dos fatos nada diz sobre essa gravidade. É dever do juiz, a meu sentir, ali, receber a denúncia apenas pelo delito de lesão corporal simples e não grave. Se o Ministério Público quiser aditar a denúncia, que o faça. Mas no recebimento, a meu sentir, o juiz já poderia e já pode fazer isso por obediência ao princípio legal da legalidade, porque tem o dever de zelar pela rigidez, pela idoneidade dos argumentos lançados contra o réu desde o seu início. Ok? Um grande abraço, espero ter sido claro, bom trabalho e bons estudos.